Todo mundo fala do custo de ter um bebê, fralda, mamadeira, berço, mas quase ninguém fala do período que realmente pesa mais no bolso da família, a adolescência. Dos 12 aos 20 anos o custo de criar um filho não cai, ele muda de forma, e na maioria dos casos, fica ainda mais caro do que a primeira infância. Hoje eu vou te mostrar a conta real de ter um filho adolescente, incluindo os gastos que crescem silenciosamente conforme o filho cresce, porque diferente do bebê, que tem uma lista de itens mais previsível, o adolescente traz custos que mudam de categoria o tempo inteiro e pegam muitos pais de surpresa. Vamos direto ao ponto. Primeiro custo, alimentação. Um adolescente come, em média, o equivalente ou mais do que um adulto, principalmente durante os picos de crescimento. A conta do supermercado que era estável na infância começa a subir de forma constante e continua subindo até o fim da adolescência, porque o apetite acompanha o crescimento físico acelerado dessa fase. Segundo custo, roupa e calçado, só que agora com uma variável nova. Crescimento rápido do corpo somado à pressão social pela aparência. Uma criança pequena cresce e troca de roupa, mas geralmente aceita o que os pais escolhem. Um adolescente já tem preferência de marca, de estilo, e quer se vestir de um jeito que combine com o grupo social dele. Isso não significa que os pais precisam ceder a toda demanda, mas a pressão por itens específicos, mais caros, é real e constante, e o corpo ainda está crescendo, então a troca de tamanho continua acontecendo com frequência. Terceiro custo, e esse é relativamente novo comparado a gerações anteriores. Tecnologia celular, que hoje é praticamente ferramenta de comunicação básica e escolar, não só item de lazer. Plano de internet móvel. Eventualmente um computador ou notebook para estudo. E a reposição desses itens quando quebram, porque adolescente usa esses aparelhos o dia inteiro, o que aumenta o desgaste e os acidentes. Quarto custo, educação, e aqui a conta varia muito dependendo da escolha da família. Se o adolescente está em escola particular, essa já costuma ser uma das maiores despesas fixas mensais da casa. Suma a isso cursos de idioma, que muitos pais consideram essencial nessa fase, material escolar cada vez mais específico e, próximo ao fim da adolescência, cursinho pré-vestibular, que sozinho pode custar o equivalente a uma mensalidade escolar inteira, durante 1 ou mais anos. Quinto custo, o que mais surpreende os pais de primeira viagem nessa fase: vida social. Sair com amigos, ir ao cinema, festas, viagens de formatura, aniversários de amigos que exigem presente. Individualmente, cada saída parece pequena, mas a frequência aumenta muito na adolescência comparado à infância, e a soma mensal desses pequenos gastos sociais costuma ser maior do que os pais estimam antes de viver a fase. Sexto custo, saúde, com uma característica específica dessa idade. Aparelho ortodôntico é extremamente comum nessa faixa etária, e o tratamento pode se estender por anos, com consultas mensais recorrentes. Acompanhamento psicológico também se tornou muito mais comum e recomendado na adolescência atual, e quando não é coberto integralmente pelo plano de saúde, vira mais um custo mensal fixo relevante. Sétimo custo, e esse é sobre o momento de transição, preparação para a vida adulta. Carteira de motorista, que muitos pais custeiam assim que o filho completa 18 anos. Primeiro celular próprio de adulto, às vezes primeiro cartão. E se a família tem condição e decide apoiar, os primeiros passos rumo à faculdade, que já começam a pesar no orçamento antes mesmo do vestibular acontecer, através de cursinho, material e às vezes intercâmbio de curta duração. Agora, juntando tudo isso, diferente do bebê, cujo custo é mais concentrado e visível logo no início, o custo do adolescente é distribuído ao longo de 8 anos inteiros, crescendo de forma quase imperceptível, ano após ano, mas terminando, no total acumulado, geralmente maior do que os primeiros anos de vida somados. Isso não significa que ter um filho adolescente é um problema financeiro. Significa que essa fase exige um tipo diferente de planejamento do que a primeira infância, porque os gastos mudam de categoria constantemente, e planejar só com base no que você gastava quando o filho era pequeno é a receita mais comum para ser pego de surpresa mês após mês. Alguns pontos práticos que ajudam nessa fase. Primeiro, revisar o orçamento familiar a cada ano durante a adolescência, não só uma vez no início, porque as necessidades mudam rápido demais para um planejamento único dar conta de tudo. Segundo, envolver o próprio adolescente nas conversas sobre dinheiro nessa fase.
explicando limites reais da família, ao invés de esconder completamente as restrições financeiras, porque isso ajuda o filho a desenvolver senso de prioridade também. Terceiro, se possível, começar a guardar com antecedência pensando no fim da adolescência, especialmente para faculdade e cursinho, porque esses são, geralmente, os maiores picos de gasto de toda a fase, concentrados justamente nos últimos anos. A adolescência é uma fase cara, mas também é uma fase de formação decisiva. O ponto não é gastar menos por gastar menos, é entender com antecedência que essa fase muda de padrão financeiro constantemente, e se planejar para isso, ao invés de descobrir cada novo gasto, só quando ele já chegou. Comenta aqui embaixo se você tem ou já teve um filho adolescente e qual desses custos mais pesou para você. Deixa o like e se inscreve, porque tem vídeo novo todo dia.